Registra aí o tema de hoje: regularização fundiária por meio da reforma agrária. A Lei 13.465 de 2017 trouxe uma série de alterações para a Lei 8629 de 93, que veio a regulamentar o artigo da Constituição Federal que trata da reforma agrária. O artigo da Constituição é o artigo 184 e ele diz para gente assim: o título do capítulo é Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. O 184 diz: compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Então, a Constituição de 1988 foi regulamentada por uma lei de 1993 que sofreu alterações no ano de 2017. A lei base, que é a Lei 8.629 de 1993, ela tem 28 artigos e ela traz regras para desapropriação de terras públicas para fins de reforma agrária das terras que não cumprem a sua função social. Aí a lei traz critérios técnicos de produtividade e também limites das propriedades rurais. E ela começa por identificar o que é uma terra que cumpre a sua função social. É aquela que, ao mesmo tempo, tem um aproveitamento adequado, ela faz uso racional dos recursos naturais, também cuida da preservação ambiental e observa a legislação trabalhista. Então, quando a terra pública cumpre essas três funções ou objetivos de forma simultânea, significa que ela está cumprindo a sua função social. Repetindo, ela tem um aproveitamento adequado do terreno e da terra, faz uso racional dos recursos naturais, cuida da preservação ambiental e observa a legislação trabalhista. A própria lei identifica situações de terras que são insuscetíveis de desapropriação para a reforma agrária. Quando a gente tem, por exemplo, a pequena e média propriedade rural exclusiva, quando o proprietário não tem outra terra, e também quando a propriedade é produtiva, ou seja, ela apresenta índices mínimos de aproveitamento da terra e de eficiência, né? E aí a gente também acrescenta o seguinte, que ela identifica, né, o que é uma propriedade pequena, né? Há um tamanho definido pela lei, é aquela que tem até 4 módulos fiscais. E o que é uma propriedade média? É aquela que tem de 4 até 15 módulos fiscais. Mas como você vai saber o que é um módulo fiscal? Aí você vai ter que analisar a unidade fiscal de cada município brasileiro, né? E isso também segue regras do INCRA. Outro ponto importante que a gente destaca da Lei de 93 é que os critérios de produtividade, né, quando que uma propriedade é considerada produtiva? Quando o grau de utilização de terra, o GUT, é igual ou superior a 80%, e o grau de eficiência da terra, GEE, é igual ou superior a 100%. E outro destaque é que a desapropriação ela é feita mediante uma indenização pela lei considerada justa, né? Indica que essa indenização tem que ser justa e ela é paga em títulos da dívida pública, TDAs, para a terra nua e em dinheiro no tocante às benfeitorias. E por que a gente está trazendo esse tema hoje? Porque esse tema, ele
constou do Exame Nacional de Cartórios 2025-1, o ENAC, que aconteceu em abril de 2025, que foi o primeiro Exame Nacional de Cartórios. Então, a gente pegou a prova do tipo 3, ela é a questão 3, e o enunciado da questão é o seguinte: o INCRA constatou que certos lotes em projeto de assentamento para fins de reforma agrária, criado há 3 anos, tinham sido ocupados sem autorização, de modo que a respectiva posse era irregular. As famílias que ocupavam os lotes, ao serem notificadas de sua situação irregular, formularam requerimento administrativo ao INCRA solicitando a sua regularização. Aí o examinador pede: na situação descrita, à luz das modificações introduzidas na Lei 8629 de 1993, pela Lei 13.465 de 2017, é correto afirmar que, como o projeto de assentamento não foi criado há mais de 5 anos, o requerimento não pode ser acolhido? Não, essa alternativa é falsa, porque a lei atual, ela não faz exigência desse prazo de 5 anos para a criação do projeto. Na verdade, a lei atual não exige prazo mínimo de criação do projeto para admitir a regularização fundiária. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz assim: um dos requisitos exigidos para esse tipo de regularização fundiária é o de que haja a ocupação e a exploração pelo interessado há no mínimo 2 anos. Essa alternativa está incorreta porque essa exigência não consta mais da legislação em vigor no país. Essa exigência já houve em momentos anteriores, mas desde a alteração trazida em 2017, não existe mais essa exigência temporal fixa de 2 anos para ocupação. Vale lembrar também que, no tocante a essa matéria, devem ser examinados os regulamentos do INCRA, e um deles que deve ser examinado é o 128/2022. Continuando a examinar a questão da prova, a alternativa C traz a seguinte questão: como a regularização fundiária não é admitida em relação aos projetos de assentamento destinados à reforma agrária, o requerimento não pode ser acolhido. Totalmente errada, porque exatamente uma das hipóteses expressas da legislação é de que a regularização fundiária é sim admitida para projetos de assentamento. A Lei 13.465 de 2017 e a regulamentação atual prevêem expressamente a regularização de ocupações em assentamentos, inclusive para incentivar e fomentar a titulação, ou seja, que seja entregue o título de domínio, a escritura, para o ocupante da terra. Então, a alternativa C também está incorreta. Passamos agora à análise da alternativa D, que diz assim: um dos requisitos exigidos é a quitação ou assunção da dívida pelo interessado dos débitos relativos ao crédito de instalação, crédito este reembolsável e concedido ao beneficiário original. Essa alternativa está correta, porque um dos requisitos da regularização fundiária em assentamento, expressamente definido pela lei, é que o interessado quite ou assuma a dívida referente ao crédito de instalação. Por exemplo, um apoio financeiro dado originalmente pelo INCRA
para iniciar a exploração agrícola. Então, esse crédito, pela lei, ele é reembolsável e para regularizar o lote, o novo ocupante precisa pagar ou assumir a dívida. O fundamento está no artigo 18 da lei que estamos citando, a lei de 2017, que traz a regra geral para regularização fundiária. E também a Instrução Normativa 128/2022 do INCRA, que no seu artigo 12, inciso 3, assim enuncia: assunção ou quitação dos débitos oriundos de créditos de instalação ou de financiamento ao assentado original como condição para a regularização. E por fim, a alternativa é quando diz assim: que um dos requisitos exigidos é o de que, se o interessado for proprietário, cotista ou acionista de sociedade empresária em atividade, esta deve ser enquadrada como microempresa. Esta alternativa está incorreta porque a legislação atual exige exatamente o contrário do que a alternativa diz. A legislação atual exige que o beneficiário da regularização fundiária não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano, salvo em hipóteses específicas. Então, não existe a obrigatoriedade de ser microempresa em caso de cotista ou acionista. Então, esse foi o vídeo de hoje, fazendo o exame de uma questão trazida no ENAC e também uma questão prática para quem atua em cartório ou pretende um dia atuar. E se você gostou, curtiu, compartilhe, porque, como sempre dizemos, informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Até o próximo vídeo.